E aí, pessoal, bora para nossa provável última aula. Eu acabei de gravar outra aula, dei uma pausa aqui e já vou retomar hoje. Então, provavelmente vocês vão ter esses dois vídeos liberados já no mesmo dia. Bom, a gente tinha visto aqui os imports, a gente deu uma ajustada também aqui, né? A gente estava mexendo no padding e tal, mas não chegamos a terminar. Então, vamos já arrumar o item por item e já deixar ele responsivo. E aí, eu tô pensando aqui como que a gente vai fazer, né, para fazer as media carries separadinhas. Talvez vai dar para ver o cachorro do vizinho. Eu não tenho como pausar agora, mas eu acho que a minha voz vai estar mais alta que o cachorro. Bom, eu tava pensando em fazer as media carries em arquivos separados com o mesmo nome. Só que a gente tem que ver uma coisa. A forma que a gente desenvolveu aqui é a forma desktop first. Então a gente faz a primeira versão desktop e depois a gente ajusta ela para mobile. Na prática eu vou mostrar como vocês fariam o inverso, né? É basicamente a mesma coisa, só que a gente faz o mobile primeiro e a gente faz uma mudança no Media Carry também que vai acabar impactando nisso aí. Então, deixa eu pensar uma forma. Eu pensei em fazer um arquivo para cada Media Query, mas vai ficar muitos arquivos, então vai ter muita requisição. Então, eu acho que em vez disso, a gente vai fazer dentro do próprio arquivo. Como eles acabaram ficando menores, né? Ó, tem 50 linhas aqui, então não tem problema a gente já colocar as queries aqui. E vai até ajudar também a localizar. A pessoa já vai encontrar aqui a própria query do próprio componentezinho, digamos assim. Não componente, né? Do próprio módulo, que a gente está modularizando, né? Isso aqui pensem como pequenos módulos, que a gente pode chamar em qualquer lugar e reutilizar eles. Bom, como que a gente utiliza Media Carry? Eu vou abrir aqui a documentação. Acho que essa aqui é opa, muito complexa no Mozilla. Eu vou no W3. Deixa eu ver. Eu acho que esse aqui vai estar ok. Exato. Esse aqui é o melhor exemplo possível. Vou botar no Dark Mode aqui. Beleza. Então, começando do básico. Para a gente criar a Media Carry, a gente tem essa propriedade aqui, não é uma propriedade, é uma regra, né? Media Rule, são regras de mídia. A gente tem essa regra que é o arroba mídia. E aí aqui, o que ele está fazendo? Ele abre um bloco, fecha um bloco aqui embaixo, e dentro vocês podem ver que tem uma tag body. Depois do mídia, a gente pode especificar vários parâmetros. Eu posso especificar que eu quero somente, por exemplo, para telas e resoluções de no máximo de largura de 600 pixels. E aí, da onde que vem esses pixels, né? Eu acho que eu já tinha falado algumas vezes sobre o viewport. O viewport, basicamente, é a nossa tela de pintura, né? Digamos assim. Deixa eu ver se tem alguma. Aqui, ó. Representa uma área poligonal, normalmente retangular, que está sendo exibida no momento. Em termos de navegador web, se refere à parte do documento que é exibida na janela. Então, aqui tem uma imagem, ó, que a gente pode visualizar melhor. Deixa eu aumentar ela aqui. Ó, aqui então a gente tem o dispositivo, ó, o monitor, certo? E a gente tem o navegador e a gente tem o viewport, que é a área interna do navegador. Então notem que eu não estou pegando a, a- as dimensões do dispositivo, e sim do viewport do navegador.
Então, quando eu redimensiono essa minha tela, ela acaba tendo um viewport menor. Para a gente poder visualizar isso na prática, eu vou aqui, ó, e aí eu vou diminuir, ó. Lá em cima, ó, na direita, aparece as dimensões. Então, ó, 900 pixels é o que ele está ocupando. E se eu redimensionar isso aqui, ó, ele não vai se basear na resolução, e sim se basear no tamanho interno do viewport. Então, lembre, o viewport é simplesmente a nossa tela que está sendo exibida dentro do navegador. Nada mais que isso, muito simples. Aí, dentro dessa mídia, né, dessa rule, a gente consegue adicionar diversos formatos de tela e dispositivos também. Por exemplo, a gente tem uma que deve estar aqui embaixo, ó, que deve ser print. Aqui, ó, media print. E aí o que que acontece, ó? Vou mostrar um exemplo depois para vocês, mas quando a gente dá um Ctrl P no site, é que eu tô com coisa aberta, Ctrl P para imprimir, e a gente vai salvar com o PDF, ó, podem ver que ele está literalmente imprimindo o site no espaço de uma folha A4, né? Então ele vai meio que seguir os padrões. Só que aí a gente enfrenta alguns problemas. Por exemplo, ó, aqui esse cinza está muito escuro. Então vai acabar meio que sobrescrevendo o texto, né? Vai ser ruim para impressão. Então, em alguns momentos, vocês vão usar o print para fazer alterações na tela específicas para a impressão. Ó, pode ver que aqui quebra, ó. O footer ele acaba quebrando, porque não tem espaço na folha, a gente não tem nenhuma media carry dentro. E então a gente tem que pensar sempre nisso. No caso aqui, eu não quero que o cara imprima o site, não faz nem sentido imprimir um site hoje em dia. Mas digamos que fosse um HTML com uma tabela e eu quisesse imprimir ela somente. Eu teria que fazer ajustes para a impressão. Por exemplo, eu não uso pixels na impressão, eu uso pontos, né? Eu acho que ele não suporta pixels na impressão, no tamanho da fonte. Então, a gente tem que dar uma olhadinha aqui, tá? Eu não vou explicar todas as tags, vocês podem consultar depois, aqui tem várias opções de fazer. A gente vai usar uma simples, a gente não vai usar o print, eu vou mostrar um exemplo depois, mas o resto, podem explorar à vontade aqui, ó, tem muito conteúdo, tem try yourself, ó, aqui, por exemplo, eu acho que até tem um exemplo. Se eu der um Ctrl P aqui, aham, talvez, ó, isso aí. No print, ele botou black no body, mas ele não fez o body black. Talvez, se eu colocar aqui fonte, color, opa, color, dois pontos, 000, não, melhor, red. E eu vou dar um run, vou dar um Ctrl P, vamos ver se ele vai pegar. Isso aí, ó. Podem ver que aqui tem uma media screen, que é só para tela. Então, na tela, o body vai ter a cor green. Ele não aplicou aqui o color black. Não, ele aplicou sim, eu que estou viajando aqui. Ele é verde aqui e preto na impressão. Então, eu quero que ele esteja verde aqui na tela e na impressão seja vermelho. Então, quando eu dou o Ctrl P, automaticamente ele fica vermelho. E aí a gente pode fazer várias adaptações. Tipo, eu quero esconder um menu lá, por exemplo, eu boto um display none aqui no print. Quando eu der um Ctrl P, ele nem vai aparecer aquele elemento. Então é bem bacana isso. É bem simples, print é só isso, é na impressão, e aí vocês podem escrever o CSS normalmente aqui dentro. Classes, tags, o que vocês quiserem. Até o body é interessante, a gente pode mudar o tamanho dele, tem várias coisas que dá para fazer. E agora, vamos para a nossa Media Carry mesmo. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Tudo certo, deixa eu botar o meu contador. Show de bola. Bom, vamos aqui no editor, na IDE. E aí a gente já está no header, tá? E como funciona aqui no CSS?
normalmente, né, o mais indicado é colocar no final. Podem fazer depois aqui, né, um arroba mídia. Na verdade, perdão, eu prefiro fazer, né, no SAS a gente consegue colocar mídia aqui dentro, mas no CSS não é possível. Então eu acho bacana fazer próximo. Tem gente que prefere no final. Faz tudo no final, aqui fez uma mídia só e, e era isso. Eu gosto bastante de colocar depois, porque daí eu não preciso ir até o final para ver a media carry. Então eu consigo visualizá-la próxima do elemento. Então eu faço alterações para um único elemento, tá? Então eu vou ensinar vocês dessa maneira, mas vocês podem fazer uma única mídia aqui embaixo que vai funcionar também, desde que ela venha depois do elemento a ser alterado. Então vamos começar aqui. Antes de mais nada, a gente estava ajustando algumas pequenas coisas, né? Eu vou só ajustar o header aqui, ó. A gente ia colocar um padding de, sei lá, uns 15 pixels. Deixa eu ver se fica bacana. Bacana, 15 pixels. Deixa eu marcar aqui para a gente visualizar. Então, um background aqui. Eu acho que 15 pixels tá ok. Ele vai dar 15 aqui dá 30, então ele tem 54. Beleza. Vou manter isso aqui, vou atualizar para perder o estilo. E vamos adicionar aqui o nosso padding de... Já esqueci. 10 pixels primeiro. Vou botar uns 15. Acho que era 15. Isso aí, 15 pixels, ó. Então agora a gente tem um padding aqui. Lembra que ele soma, ó. Então aqui vai ter um padding a mais, certo? Eu vou botar numa resolução aqui, ó. Até vou jogar para baixo esse cara aqui. Vou botar no modo responsivo. Vou colocar em 1440 com o zoom em 75%. Vou. Então, ó, 1440, como eu tinha dito, é laptop. A maioria dos notebooks hoje vem com essa resolução, né? Antigamente a gente tinha 1366 por 768. Então, hoje a gente tem outras. Eu vou aqui no GPT, eu vou procurar aqui Giga Breakpoints para responsividade web que eu possa utilizar em meu projeto. Tá. Ele até deu alguns valores aqui. A gente vai mudar algumas coisas, eu só peguei alguns para a gente utilizar ele. Além disso, eu vou já mostrar uma paradinha bem legal aqui, ó. Eu vou lá em Variables e eu vou criar. Eu não sei se vai funcionar, a gente vai ter que testar. No SAS funciona, mas aqui eu nunca testei. Eu vou criar então uma variável chamada breakpoint. E aí vocês podem ver que ele deu aqui, ó, para telas muito pequenas. E aí como que funciona normalmente a nomenclatura padrão que o pessoal usa para representar o dispositivo. Breakpoint pode ser chamado de BP também, uma abreviação, mas eu prefiro deixar breakpoint porque se for um júnior e não está muito acostumado com as siglas, ele pode ficar se perguntando o que é BP, né? Então eu prefiro deixar bem explícito o nome e eu vou botar breakpoint. É melhor ainda, em vez de botar breakpoint, eu vou fazer que nem eu faço no SAS. Eu vou colocar então mobile traço SM. O SM deriva de small, né, pequeno. E aí o SM, ele está dizendo que é 320. Isso aqui é um celular muito pequeno. Celulares com 320 pixels, vamos ver. Ó, é J5, Quantum, Moto G5. São celulares bem mais antigos. Eu não sei quantos que tem, né? Até hoje deve ter algum site que mostre mais ou menos as resoluções usadas. Por exemplo, Mobile Most Used Resolutions.
2023, vamos ver se a gente já tem alguma coisa, ó. Então a gente pode ver aqui, tem uma ideia, ó. Ah, tá, Static é muito bom, Static Counter. Tem uma ideia de que, ó, 11% dos celulares, né, globais estão utilizando 360 por 80. 6% 390, 5, 400, e aí ele vai subindo, ó. Então, poxa, se, né, eu tô vendo aqui até 360 tem 11%, é uma quantidade bem grande. A gente tem muitos celulares no mundo, então 11% representa muita gente. Então eu vou dar suporte somente até 360 de largura. Lembrando que o primeiro valor é a largura, o segundo é a altura. Então, eu vou colocar aqui 360 pixels. E na verdade, eu não sei se vai funcionar. Eu acho que eu consigo utilizar um texto. Deixa eu ver com o GPT. Tá, ele não me permite utilizar. Ué, não, funciona. Acredito que funciona. Vou fazer um teste. Vou colocar então max-width, dois pontos, era 320 pixels. Vou colocar aqui então entre aspas e eu acho que ele vai funcionar. Eu vou diminuir um pouquinho aqui para a gente visualizar mais o CSS. Primeiro eu vou fazer um teste, só para ver se vai funcionar, para não confundir vocês. Eu vou fazer aqui, ó, aqui embaixo mesmo, que eu quero que no menu, deixa eu ver onde é que a gente seta a cor, font light aqui, eu quero que aqui, ó, arroba mídia, e eu boto var, traço, ele não consegue ler, né, porque ele não está encontrando a variável, mas eu sei que é mobile-sm. Vamos ver se ele vai aceitar isso aqui. Mobile-sm, é isso aí. Perfeito, é isso aqui mesmo. Ele vai ficar me apontando erros aqui. Ah, tá, eu acho que ele não vai aceitar a variável, então vai ter que ser tudo na mão. Então vamos fazer diferente, não vai aceitar mesmo. A gente coloca aqui o valor, 320 pixels. É 320 não, 360. 360 pixels. E aqui eu vou tentar. Eu acho que vai funcionar aqui, ó. Max, traço width. Show, vai funcionar aqui. Então, vamos criar primeiro os nossos breakpoints e aí depois a gente vai para Media Carry. Então a gente sabe que 360 é o mínimo, tá? Eu vou ver no GPT o que mais ele tinha indicado, 480. Eu acho que não tem necessidade de 480. 4.7 polegadas. Eu acho que a gente pode fazer 768. Então já vamos pular aqui mobile, traço, MD, que é medium, né? MD de medium. E aí é 767. E na verdade aqui não é 360, tá? É 359. É sempre um pixel a menos, porque a gente está fazendo desktop first. Vocês já vão entender o porquê disso. Então, 767 pixels. Aqui vou colocar tablet, traço. Aqui tem alguns tablets, né? Por exemplo, o iPad, eu acho que é 1024. 992, né? Esse aqui é um notebook muito pequeno, não faz nem sentido botar para laptop. Eu acho que vamos fazer assim. Eu vou chamar de
tablet mesmo. Aqui, na verdade, tablet é mobile, né? Então, é mobile, traço LG. E large, largo, né? 1023 pixels. E aí eu começo. Desktop, traço SM. Ele vai até 1366 pixels. Traço, desktop, traço MD. Que ele vai... Deixa eu lembrar... Na real, a gente pode fazer aqui, ó, 1440 pixels. No MD, a gente coloca... Nem vai precisar de MD. Coloca 1920 pixels aqui. Desktop pequeno, desktop large. Porque a gente não precisa nesse intermédio aqui, né? A gente normalmente dificilmente quebra. Se a gente precisar, a gente cria mais um breakpoint. Então aqui eu vou colocar, aqui são os breakpoints. Até eu acho que... Não, vou deixar aqui mesmo, porque ele vai ser usado em todos os arquivos, então não tem necessidade de fazer um arquivo separado. Bom, a gente tem o nosso breakpoint, eu vou deixar ele aqui do lado, ó, o variables, para consultar caso a gente precise. E bora lá. Então, como que é a sintaxe, né? Eu coloco @media e como vocês viram, eu posso escrever screen, que eu quero somente para tela, and, né, e o segundo valor. Eu posso colocar vários, eu posso colocar and, print, and max width, edito eu, deixa eu ver. Print and no media feature. Eu acho que ele não vai pegar, teria que ser print. Ah, ele aceita 2, pelo visto. Tá. Então aqui eu estou dizendo que o media ele vai ser aplicado na tela e nessa regra aqui. Eu particularmente não uso, tá, o screen. Não tem problema vocês fazerem assim, vai funcionar igual, tá? E aí como que é a regra? Para o desktop, a gente usa max width, ou seja, até o máximo de largura. Então, qual que é o máximo de largura? Aí eu defini que aqui é o Mobile SM. Então seria a mesma coisa que eu pegasse isso aqui, ó, e colocasse aqui. Então ele está dizendo que até 359 pixels ele vai fazer isso. Se eu botasse 767, ia ser até 767 pixels, ele vai fazer o que está aqui dentro. Mas como a gente está usando variáveis, a gente escreve simplesmente a variável. Então, a nossa var, traço, deixa eu ver, tá. Antes de mexer nisso aqui, a gente tem que ver onde que é o nosso ponto de quebra, tá? Como eu tinha dito, pode mudar conforme o layout. Até o GPT falou isso também, eu acho. E que dependendo do layout ele pode mudar. Então a gente tem sempre que medir onde que está quebrando. Então eu vou diminuindo aqui, ó. Eu tô vendo que ele vai bem longe, ó. Ó, até 900 ele tá funcionando bacana. Então eu consigo diminuir mais ainda. Aqui já ficou estranho, porque tem um espaçamento aqui, ó, tem um pad na direita, e esse cara aqui não tem o mesmo padding, ó. Acho até que tá errado o alinhamento. Deixa eu ver. Ó, tá ali. Esse cara aqui não tá alinhado na esquerda. O logo container. Ó, o align item está no center. Deveria estar no flex. Opa. Justify, na verdade. Flex start. Deixa eu ver se ele pega. Não, ele tá com padding mesmo, então não vai acabar não pegando. Deixa eu ver se dá para tirar esse padding aqui. Se tirar o padding vai quebrar. Então, bom, eu sei que ele tá ficando ruim aqui. Ó, 900 até fica legal. Bom, nesse caso, acabei de esquecer que a gente tem que construir o menu mobile, tá?
Eu acho que vou deixar para uma próxima aula, a gente vai ter que ter mais uma aula provavelmente. Bom, então aqui eu sei que menos de 1024 ele funciona. Então no 1024, 1023 para baixo, eu quero que ele quebre. Porque 1024 já é uma resolução de tablet, então isso aqui ficaria bacana no tablet. Eu posso fazer o seguinte, então, @media, e aí o que que eu quero mudar? Eu quero, na verdade, ocultar esse carinha. Deixa eu ver. É que como a gente não vai usar JavaScript, a gente teria que fazer algumas alterações. Já vamos construir um mobile, porque dá para fazer uma coisa mais simples aqui, eh, sem sacrificar muito o layout. Até porque o menu, né, é uma coisa bem mais complexa. Não é. Precisa de bem mais que uma aula para fazer isso. Então, nesse caso, vamos fazer o seguinte. Já sei. A gente pode ocultar esses dois caras aqui na esquerda, ó, e manter somente o menu. Porque daí, ó, se eu deletar aqui, vou tirar o logo container e vou tirar o social menu. Ele vai conseguir alcançar, ó, até 470, que é quase o que a gente quer. Bacana, vai ser uma solução. E o logo a gente pode até deixar, na verdade, que daí ele vai reduzindo, ó. Então vai ficar uma coisa assim, mais ou menos. Ou a gente, acho que a gente remove o logo. Uhum. Deixa eu ver se talvez fazendo isso aqui, ó, ele vai ficar bacana. Não se preocupem, eu tô só fazendo um teste mesmo. E aí teria também que sair do absolute o header, fixed no caso, né? Um background. Eu acho que dá pra gente fazer isso, mais ou menos. E a gente não perde o menu depois, né? E ele vai ficar aqui, ó, até 330. Uma solução bacana aqui, meio no improviso, mas vai funcionar pra gente. Então a gente tem que deixar isso aqui assim. E aí como que a gente constrói isso? Bom, eu sei que menos de 1023, não quero mais que o menu seja assim. Eu quero que ele seja um menu mobile. Então, aonde que eu faço a alteração? Eu vou pegar aqui no header, ó, e no header, vocês podem ver, deixa eu atualizar de novo. Podem ver que, ó, já grudou o menu aqui, então já é um problema. O nosso menu é fixo, já é outro problema. Então vamos pegar o header e a gente precisa mexer nas propriedades daqui. Aqui no header, eu vou fazer logo em seguida uma @media. Ver se eu apaguei a outra. Aqui. Vou pegar ela aqui mesmo. Vou colar aqui. E ó, juntinho. Aqui não tem problema, tá? Pode deixar junto. Eu gosto de deixar junto quando faz sentido, né? Quando é relacionado. Aí eu acho que fica bacana. Mas vocês são livres para dar um enter aqui, não tem problema. E aí, eu coloco nossa variável, né? No max-width. E aí eu quero a variável mobile-lg. E tudo que eu colocar aqui dentro agora vai pegar o valor que está aqui. Quer dizer, vai pegar o valor que está aqui dentro e vai sobrescrever. Por quê? Porque é uma cascata, né? Então, se isso aqui estiver fora, né? Daqui de dentro, digamos que a gente tem isso aqui, ó. Dentro desse max width aqui. E tem uma classe. Que é a classe o id home.header. Aqui tem a classe e aqui tem as propriedades. Quando ele bater nesse menos de 1024 pixels, esse cara seria como se ele fizesse isso aqui, ó. Tirasse daqui de dentro e colocasse aqui. E como a gente sabe, ele faz uma cascata e se tiver mesma classe com o mesmo nome, ele vai sobrescrever com essas propriedades que tiver aqui dentro. É justamente isso que a gente vai fazer. Então, vou jogar aqui de volta, tá? E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar home.header e abro a minha classe. E o que que eu preciso mudar, né?
eu quero mudar a posição primeiro, eu não quero mais que ele seja fixo. Então, eu vou botar um position, e aí entra, tá, o nosso initial, que ele simplesmente reseta. Ó. Ele seta o elemento, ainda mostrou o valor do initial, deixa eu ver, tá aqui dentro, eu acho. Initial, eu acho que ele não colocou mesmo. Mas enfim, o initial ele simplesmente reseta. Ele vai botar o valor padrão do HTML. Ou a gente pode usar o initial para resetar, porque eu não quero mais que ele seja um position fixed. Eu quero que ele seja tratado como um elemento comum, qualquer. E que mais que eu preciso mudar? Vamos dar uma olhada lá, ó, eu salvei aqui. E aí, vocês podem ver que, ó, ele não mudou ainda. Descobriu por quê. Deixa eu ver o porquê que ele não mudou. Deveria ter mudado. Mobile LG menos até 1023 pixels, né? Max width 1023. Tem home, header e a position initial. Hum, muito estranho. Ele não tá pegando a carry. Deixa eu ver, position static. Não pegou a carry ainda. Muito estranho isso aqui. Calma, mídia. Será que realmente precisa screen? Não, não precisa. Opa. Aqui, ó. Vamos pedir pro GPT. Será que ele não tá encontrando? Vou fazer o seguinte, eu vou importar esse carinha aqui, ó, para ver se talvez ele não está se achando lá nos nossos imports. Eu quero o variables e vamos dar uma olhadinha. Tá, ele não pegou mesmo. Eu acho que não vai dar certo aqui o nossos breakpoints com variáveis. Ou eu tô viajando? Será que era isso? Não. Deixa eu botar então fixo, 1023 pixels. É, não vai funcionar com os breakpoints. Não tinha testado isso ainda. Bom, sem problemas. Vamos no valor fixo mesmo. Eu vou remover os breakpoints, tá? Mas lembrem, isso aqui pode ser aplicado no SAS, de vocês criarem uma variável lá e aplicar aqui no mídia. Até lá, a variável é criada assim, por exemplo, mobile-sm, dois pontos, e aí o valor. Aí eu poderia colocar, por exemplo, max-width, dois pontos, 1023 pixels. E aí aqui, com o SAS, eu só farei isso aqui, ó. Mobile-sm. Olha o que poupa de a gente digitar, né? Mas fica aí uma técnica para vocês utilizarem com breakpoints. Vamos fazer na mão mesmo os breakpoints. Então é max width 1023 pixels. A partir daqui ele vai resetar. Ó, 1000 e... Vou diminuir aqui, ó, 1024 e vou aumentar o zoom para uns 100%. Então no 1024 ele ainda está sendo exibido, certo? Ainda está flutuante o nosso menu, está fixo. Então se eu colocar aqui 1023, esse zoom tá me enchendo o saco, ó. 1023, vocês podem ver que ele já tirou a posição. Ele tá lá, ó, só que ele tá com plano de fundo transparente. E agora ele é um bloco. Se eu pegar ele aqui, ó, vocês vão ver que, ó, @media, max width, 1023 pixels, ele tá resetando o position para static. É basicamente isso, ó. Aqui tem a classe, mas como a gente está na resolução que ele está pedindo, a mídia sobrescreve, ó. Deixa eu tirar o import aqui. Show.
Ah, esse layer aqui eu queria ensinar para vocês, mas nem eu peguei ainda. É muito bacana esse layer. Eles implementaram recentemente até. Mas continuando. Então, resetei para estática, eu posso usar initial também, ó, vai funcionar da mesma maneira. Bom, resetei a posição, o que mais eu preciso mudar? Preciso mudar um plano de fundo, porque agora não tenho mais um plano de fundo. Eu acho até que eu vou usar esse gradiente aqui, ó, para a gente utilizar ele ali dentro, ficar mais parecido. Vamos ver se até essa variável vai funcionar. Agora ele conseguiu ler, pode ser um bom sinal. Gradiente primary, que sumiu. Esse aqui, esse aqui, ó. Então a variável realmente está lendo, né, com import, só que ele não funciona quando a gente aplica no mídia. Uma pena isso. Bom, mudamos então o plano de fundo, ó. Já ficou fixo e com uma cor bacana, combinando com a próxima seção. O que mais que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa quebrar, né, nosso layout. E aí tá no header. E eu acho que tem um display flex aqui, ó. Esse cara aqui. Então, como eu já tenho um display flex aqui, eu não preciso escrever ele de novo. Eu só vou escrever o que eu quero mudar. No caso, é o flex direction. Flex-direction. Agora ele vai passar a ser column. Opa, não flex display. Column. Ó, bacana, ele colocou uma em cada linha. Ó. Vou pegar aqui o header. Então, ver que vai ficar um elemento em cada linha. Só que aí falta mais coisas, né? Outra coisa que eu vejo que a gente precisa fazer, até vou até mostrar uma coisa antes. Se a gente usar o reverse aqui depois, ó, ele inverte a ordem, ó. Podem ver que as redes sociais foram lá para cima e o menu foi por meio e o logo está aqui embaixo. Então tem o column reverse, o row reverse, só para eu não tinha tocado ainda nesse assunto. Tá bacana, a gente tem então tudo em colunas, tá? E aqui a gente está fazendo alinhamento internamente. Deixa eu ver. Se a gente fizer aqui um align item center, ele vai pegar. E um justify content center. Tá? Não vai funcionar aqui. Ele vai tentar alinhar tudo ao centro, mas está sobrescrevendo lá embaixo. Eu acho, então, que aqui tá beleza. Não precisa mexer em mais nada. Ó, como não tem essas propriedades, ó, elas não têm efeito porque o position foi modificado, ó. Então elas perdem o efeito. Se vocês quiserem que não apareça aqui, podem sobrescrever também, ó. Pode colocar aqui, sei lá, um top, sei lá, initial, acho que ele vai tirar. Ó, ele tirou. Então o top fica initial. Nem precisa, ele já automaticamente remove. Nem se estressem com isso. Bom, já fiz então o header. Agora eu preciso fazer no meu topo aqui, a logo container. Meu logo, ele tá com a line item center, bacana. Tem um padding aqui, ó. E tem um width 100%. Eu quero que vá para o centro esse logo. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou aqui no logo container, vou criar uma nova mídia, max-width de 1023 pixels. E dentro dela, eu vou colocar a classe que eu quero alterar, que é o logo container. E aí eu quero que o justify content seja space around. Deixa eu ver se vai funcionar. Está em 1800. O container. Tá, eu não tinha colocado, eu acho, um justify aqui. Menu. Não, não. Confundi aqui, galera. É no menu que tem que fazer isso. A gente tá no logo. Não, tá certo, funcionou. Eu que me perdi mesmo. Eu vou tirar aqui, ó, ele vai voltar para a esquerda. Então agora eu quero que o justify content vá para o center. E ele vai jogar no centro o nosso texto. Eu poderia usar o text também. Text traço align center.
que ia funcionar se a gente tirasse o display, né? Display initial, aí ele passa a funcionar com o texto. E quando a gente tem o flex, ele automaticamente não funciona o text align. Tem muitas propriedades CSS, quando a gente usa outra, ela desativa a que a gente já tinha adicionado, por exemplo. Elas não podem ser utilizadas em conjunto, no caso. Então, como eu já tenho flex lá e eu não quero resetar o meu display para escrever menos, eu vou só colocar um justify content, enter. Vou tirar esse padding left, porque eu não preciso mais. Então, padding left, 0. Esse é um dos motivos de utilizar também o padding left. Digamos que eu tivesse um padding aqui de 5%. E eu só quisesse modificar o left, ó, aí eu posso usar a propriedade. É mais ou menos assim que a gente utiliza as propriedades shorthand em conjunto com a propriedade específica. Então, eu posso setar um padding inteiro e depois só mudar algum canto. É uma forma de fazer isso. Como aqui eu só quero no left, eu coloco 0. Bacana, tá lá, ó, centralizado. Agora, se eu diminuir, ele vai aceitar em qualquer resolução. Agora a gente precisa arrumar o nossas redes sociais, né? Vamos colocá-las no centro também. Vamos fazer o seguinte. Redes sociais estão... deixa eu ver. Social media. Aqui, ó. Social media. Até tá meio desorganizado esse menu aqui. Mas acontece. Então, vou fazer de novo aqui uma mídia. E aí eu quero que essa mídia seja até 1023 pixels. E eu quero também que esse menu vá para o centro. Então agora ele está sem direcionamento. Até posso tirar esse Flex Direction Row aqui. Eu nem sei porque eu coloquei, na verdade. Eu coloquei aqui, ó. Deixa eu tirar para ver o que acontece. Nem precisava. Acho que eu botei para exemplo. Mas beleza, a gente vai limpando e vai facilitando para a gente ir melhorando nosso código. Tá? Então, voltando no Media Query, a gente vai colocar, então, um Justify Content. Opa, eu tenho que copiar primeiro a classe que eu quero modificar. Justify Content agora passa a ser Center. Bacana, mas não está certo ainda, porque tem paddings, ó. Tem um espaçamento ali dentro. E esse espaçamento ele está sendo feito com... Não sabemos. Provavelmente, de onde que vem esse espaçamento aqui? Deixa eu esticar um pouquinho. Eu acho que ele está só tá, ele está aqui dentro, ó, no menu item. E aí tem a margin right, ó. Eu acho que a gente tinha feito isso porque o grid, o gap não estava funcionando legal aqui. Já vamos arrumar isso aqui, né? Então, como a propriedade no margin está lá embaixo, né, no menu item, vamos no menu item. Cadê o menu item? Menu item, ó. Fazer uma nova mídia. E aí eu vou fazer max-width de 1023 pixels. E aí a margin right na home header menu item, margin-right passa a ser initial. Removeu todas as nossas margens, né? E agora eu vou pegar o container desses caras, que é o menu. Então, eu vou voltar lá no menu. Ó. Cadê o menu? Tá aqui, ó. Deixa eu ver. Header logo container menu. Header logo container. Aqui o logo container. E aqui está o menu. Então é aqui. Então, arroba mídia de novo. Max-width. 1023 pixels. Abro o meu bloco. Jogo a minha classe que eu quero alterar lá dentro. Deixa eu até ver se eu não fiz besteira aqui. Não, tá certo.
Vou jogar aqui dentro e coloquei lá dentro. Aí o que que eu quero? Eu quero colocar um gap, na verdade, de uns 5 pixels, acho que já tá legal. Ó, adicionou 5 pixels e agora ele não adicionou a direita. Então eu simplesmente vou fazer o seguinte: align, opa, justify content, enter. Ele vai centralizar o nosso menu. Bacana, é isso aí que a gente queria. Agora, eu preciso ajustar as nossas social medias, ó. Tem um padding ali que está sobrando, ó, no home header social media, tem esse padding right aqui, ó. É só isso aqui que a gente vai ajustar nesse cara aqui, ó. Eu posso copiar até, vou Ctrl F, Ctrl V, ó, tá aqui a nossa mídia. Então, eu só vou tirar o padding traço right de 5%. Tá, isso aqui eu não sei por que tá aqui, depois a gente vai revisar isso aqui. Então, a partir de 2023, ele vai tirar o nosso padding right. Perdão, não é 5% não, tá? É init. Eu quero que ele resete. Eu poderia também colocar zero, tá? Eu vou até colocar zero para ficar mais bonitinho. Eu gosto de usar initial no display, em algumas outras propriedades. Quando é pixel, eu não acho legal. Eu vou mudar aqui, ó. A margem também vai ser zero. Position eu gosto, ó. Position, por exemplo, tem várias opções, não é só valores. Então, o initial ele vai editar para o padrão do position. E é isso aí. Bom, alteramos aqui no menu. Só que vocês podem ver, ó, que aqui quebrou, né? Mas é por causa da altura, não existe nada com 170. Quer dizer, até existe, mas a gente não vai dar suporte para uma altura de 170. Então, a altura da nossa tela, ó, é até 800. A gente vai dar só até 800 de altura. Para facilitar, eu vou colocar então aqui exatamente o valor mínimo. 800. E vou aumentar o zoom para uns 75. Isso é um grande problema. Ele está auto-ajustando o zoom e aí ele acaba. Eu vou fazer assim, vou jogar para a direita, já que a gente está no mobile. E vou botar em 800 aqui. Será que vai quebrar o zoom? Vai quebrar o zoom. Tá, eu vou fazer 800, deixa 800 mesmo. E aí a gente só vai controlar esquerda e direita. Essa é a altura máxima que a gente vai dar suporte, né? Com base nessa resolução aqui, que é 800. Então, ó, eu posso ver que ficou bem bacana. Só que chegou em 450 aqui, ele já ficou muito juntinho. Então, quando eu chegar aqui, mais ou menos, 430, eu quero quebrar isso. Eu quero fazer com que esse menu aqui, ó, fique um embaixo do outro, para poder ter espaço para tudo. E a gente vai simplesmente fazer uma nova Media Query. E a gente vai fazer ela no nosso menu. Que é esse carinha aqui, ó. Pode ter mais de uma mídia, tá? Para cada elemento aqui. Então, eu vou lá no menu, aqui ele. Eu vou aqui embaixo fazer uma nova mídia. Então, max-width. E daí vai ser uns 440 pixels. Vou manter esse padrão inteiro aqui. 440 pixels. E vou copiar já aqui, ó. Home, header menu. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou simplesmente dar um flex, traço direction, column. E tá feito o nosso menu, ó. Então, no desktop, ele vai funcionar dessa maneira aqui. Não importa a altura que ele seja. Até a gente vai aumentar um pouco essas fontes e fazer um clamp nelas. Mas quando a gente reduz, ó, ele vai chegar aqui, ó, 1020, 1029, vou diminuir aqui, ó, 28, 27, 26, 25, 24 funciona. Então, no iPad, em alguns tablets, vai funcionar legal. Foi menos que isso, ele já fica um menu diferente. E se for menos ainda, até eu acho que tive uma ideia aqui, mas vamos fazer primeiro. Se for menos ainda, ó,
naquele breakpoint que a gente colocou, acho que era 440, ó, 470, 440, ele quebrou e foi para baixo. O que que eu pensei aqui rapidinho, que eu até me confundi, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente não precisa tirar o static daqui, tá? Porque daí a gente vai ter um menu, ó, que ainda vai ficar fixo. E é legal no mobile, né? A gente ter um menu visível para a gente poder apertar nele e já aparecer funcionando. Fica mais fácil de navegar. Só que aí, como a gente está trabalhando com toque, vocês podem ver que está tudo muito grudado, né? Vamos dar um pouco mais de espaçamento no, em menos de 1023. Para fazer isso, a gente pode fazer uns paddings aqui, ó, em cada um desses carinhas. Ou colocar um gap aqui. Aqui tem um padding, a gente pode botar um gap no header. Então vamos lá no header, ó, 1023, home header, eu vou colocar um gap. Na verdade, eu vou colocar só um row gap, porque eu quero só quando ele tiver um abaixo do outro que ele bota espaçamento. Eu vou colocar uns 15 pixels. Bacana, ó. Então já fica mais fácil do cara tocar. Ó. Isso aqui simula o toque de um dedo. Por isso que ele fica nesse formato de bolinha. Ó. Então quando eu clico, eu consigo ter uma ideia se ele vai clicar. Se eu clico e segura, ele abre o botão direito. Mas ainda está muito junto o menu. Então a gente vai alterar também no nosso nave menu. Ó. Nave menu está com gap de 5 atualmente. Então vamos lá no nave.nave.menu. Opa, cadê o nave? Aqui não tem nave, né? É só menu. Home header menu, tá aqui. Ó, botei gap de 5 pixels. Vamos colocar então mais ou menos. Deixa eu pensar, uns 15 pixels. Já ficou melhor. Antes da gente continuar, eu quero só trazer uma coisa que a gente vai ter que fazer no documento inteiro, tá? A gente fez com pixels tudo. Exceto aqui. Certo? Aqui vocês utilizam pixels. Mas em todo o resto, eu aconselho vocês a utilizarem o Rain. Eu vou só explicar o Rain rapidinho, é bem tranquilo de pegar ele. Eu tinha colocado aqui no reset só, o font size 16 pixels. E quando a gente fala de font size unrain, por exemplo, esse unrain ele vai ser o valor base do HTML, que no caso aqui é 16 pixels. A maioria dos navegadores, eles têm por padrão já 16 pixels de tamanho na fonte, a menos que a gente defina um outro valor. Então, quando a gente dá zoom, ó, aqui eu não sei se vai mostrar, mas aqui vai, ó. Quando a gente dá zoom, a fonte cresce junto. Ó, eu vou clicar aqui, ó, ela tá com 16 pixels, ó, mas ela cresce junto, certo? O problema qual que é? Cada tela tem pixels diferentes. Então, 16 pixels na minha tela é uma coisa, 16 pixels numa tela Full HD é outra coisa, 16 pixels numa tela 4K é outra coisa também. Então, o Rain ele vem justamente para resolver essa questão. E aí, nesse caso aqui, por exemplo, a gente não vai precisar usar o clamp, eu acho. Deixa eu ver. Acho que dá sim, vamos utilizar o clamp. Exemplo de clamp. Será que ele já vai saber que é CSS? Não. Exemplo de clamp CSS. Só para a gente pegar aqui e eu me recordar também. Então, ó, a largura do elemento será definida para um valor que fique entre 200 pixels e 500 pixels, dependendo do tamanho da tela. Se ela for menor do que 400 pixels de largura, a largura do elemento será definida como 50% da largura da tela. Então, basicamente, ó, esse aqui é o valor mínimo, tá? Que ele vai chegar. Esse aqui é o valor ideal. Deixa eu ver se é isso mesmo. Entre um RAIN, dependendo do tamanho da tela, se a tela for menor do que 40 RAIN.
o tamanho da fonte será definido com o valor proporcional do tamanho da tela, com um limite inferior de 1 rem e um limite superior de 2,5. Sempre me confundo, explique melhor. É bem chatinho o rem. Tempo, né? Tá, valor mínimo, valor preferido mesmo, certo? Esse é o valor ideal, esse é o valor máximo e esse é o valor mínimo. Possível navegar esse valor, tá? Entendi. Esse é o valor que a gente quer que ele use se for possível. Esse é o valor mínimo e esse é o valor máximo. Então aqui, vocês viram que a gente pode usar tanto o VW quanto o REM, quanto o Pixel, o que quiser. Já vamos aplicar isso desde aqui no início, né? Então, ó, voltando no menu, esse menu aqui está muito pequeno para 1920, ó. Ele ia ficar muito pequeno. Opa, não posso tirar isso aqui não. Olha só como fica minúsculo. Então, numa tela assim, ia ser muito difícil de ver, ó. Vou botar aqui embaixo, vou descer um pouco, 1920. E aí eu quero que o máximo dele seja mais que isso. Como eu já setei lá que tem 16 pixels no nosso HTML, como é que eu faço essa conversão? Tem a fórmula, tá? Eu não me recordo de cabeça, é rain, fórmula, conversão, to rain. Ele vai me dar aqui, é bem simples a fórmula. É o valor em rain é igual ao valor em pixels dividido pelo tamanho da fonte do elemento pi. No caso, o elemento pi não precisaria ser o HTML, né? Mas como a gente setou uma fonte aqui, ele vai pegar no base do HTML. Pois é, agora deu um problema. Não, tá certo, tá certo. Eu me confundi aqui. Como o pi é o nosso HTML, representa que a gente não vai usar pixel em nenhum outro lugar. Então, ele não vai conseguir encontrar o valor em pixels sem ser no nosso HTML. E aí a gente faz o quê? 16 dividido por 14 é igual a 1,147 rem. É a fórmula, né? Se eu quisesse ter, ó, se você quiser converter 16 pixels para rem em um elemento onde a fonte elemento pi é 14, a fórmula seria 16 dividido por 14. Como a gente tem 16 aqui no elemento pi, que é o HTML, a gente dividiria 16 por 16, que daria 1. Então, um rem para nós tem 16 pixels no nosso documento inteiro. E aí uma coisa para facilitar, ó, pesquisa rem, sitezinho mágico, ó, fizerem exatamente os valores, só vem aqui, bota o valor em pixels e define a base, né? Aqui ele tem também, ó, tabela de conversão, ó, como aqui ele já definiu, ó, calculado com base num root font size de 16 pixels. Então eu posso editar e botar mais, caso eu mudasse aqui o meu 16 pixels no HTML. Bom, eu quero traduzir agora para Rain. Então aqui, ó, eu tenho 15 px. Eu vou colocar 15, eu tenho 0,938 Rain. E agora eu passo a utilizar o Rain no lugar do px, em todos os lugares que eu for utilizar pixels. Ó, aqui tem 15, bem fácil, ó. Olha aqui, mesma coisa, ó. 0,98 Rain, ou aqui é porcentagem, não precisa, aqui é 0, aqui é um valor inteiro, ó, 15 pixels, mesma coisa. 0,938, aqui é 10. Então, vou lá, boto 10 aqui, 0,625. E vamos substituindo aqui, ó. Isso aqui é muito importante, pessoal. Sempre usem rain, não utilizem pixels para nada. Em salvos pequenos casos, tá? Mas aí vocês vão ter uma noção já até lá de quando usar e quando não usar um pixel. Eu prefiro não usar pixel quase em nada. Ó, coloco aqui 0,313 rain, 18 pixels. 18 é 1,125.
Rain. Com o tempo vocês vão decorar, tá? Eu não decorei porque no SAS a gente pode criar funções. Então a gente criava uma função que convertia. Se eu não me engano, CSS function rain. Será que existe mesmo? Eu não sei se está disponível em todos. Ah, ela está no lab, ó. Tome cuidado, tá? Quando tiver no lab é porque é experimental, então ela pode manter ou sair. A gente fazia essa função na mão com o SAS, mas eles estão tentando implementá-la. Então, evitem usar. É basicamente passar o valor em rain. Ah, tá. Divide pelo valor que quiser, ó, 21 dividido por 2. É aquela fórmula que a gente viu. Mas como a gente não pode usar ainda, tá no lab, vamos utilizar rain mesmo. Eu vacilei, ó, x, vamos botar rain. E se eu voltar lá agora, nosso site, a gente vai ver, ó, que não mudou nada. Continua funcionando tudo igual, ó. Mesmo tamanho de tudo. Bacana, né? E se eu for aqui, ó, no reset e colocar, por exemplo, 30 pixels, olha a diferença. Ele mudou. Porque agora um rain aqui equivale a 30 pixels. Então, ó, vou botar 16, vou até botar do lado ali, ó, e vou salvar para vocês verem em tempo real. Salvei para 16. Ele não atualizou por teimosia, mas ó, não atualizou só para me contrariar, né? Não, perdão. Não atualizou porque eu não troquei no reset, né? 30 pixels. Ó, 30 pixels, 16 pixels. Já saiu funcionando e já reduziu. Então, como nossa fonte base é 16, um rain é 16. Aí, como eu estava falando, já que a gente estava no mobile aqui, eu acho que não vai dar tempo, tá, pessoal? Porque eu tinha me esquecido que eu ia ter que explicar ainda o Media Carry. Na próxima aula a gente vai ter que fazer um pouquinho mais corrido, então vai dar um pouco mais de trampo e vai dar algumas aulas a mais do que eu tinha calculado. Super normal. Bacana. Eu preciso então voltar aqui e alterar a fonte que está muito pequena com o clamp. No menu, a gente está o menu. Então, header menu. E aí eu vou definir uma font size para ele, porque por enquanto ele está pegando lá na raiz. E aí a gente já vai começar a fazer os nossos clamps. Então eu quero que o valor mínimo, tá? O que é esse valor mínimo? É lá no mobile. Como que eu quero que ele fique no mobile? Ó? Eu quero que ele fique. Deixa eu botar para a direita de novo. Eu quero que ele fique mais visível do que isso aqui, né? 800 aqui, ó, digamos que, ó, muito pequeno. Então, eu quero que o valor mínimo seja uns 18 pixels, talvez, 1.125. Então, o meu valor mínimo é 1.125 RAM. O meu valor ideal pode ser uns 20, 21. Daí vai dar 1313 RAM. E o valor máximo, que é o valor do 1920 que eu tinha falado para vocês, ó, que eu dou suporte só até essa resolução, eu não ligo para 4K, mas no futuro vocês vão ter que ligar, vai ter que ser necessário, né? Mas até lá vai demorar um bom tempo. Eu vou fazer um teste aqui, ó. Posso clicar aqui, ó, e ir aumentando, ó, para mim ver como vai ficar. Aqui tá no padding que eu tô mexendo, né? Mas eu vou pegar aqui o texto, ó, então eu vou aumentar um pouquinho, ó. E aí eu vou ter uma ideia como que vai ficar no... Opa, é que eu tô mexendo na margem. Vou botar direto aqui, ó. Font size com rain. 2, 3. Ó, eu acho que em 1920, 2 RAM, 30 pixels, tá bacana. Então eu quero que o máximo seja 2 RAM. Então, ó, quando eu diminuir, ah, sim, acabou criando um problema. Não dá para usar o RAM no valor preferencial. A gente tem que usar um VW aqui, porque daí ele faz esse jogo, ó, quando a tela cresce. Se eu botar RAM, ele não vai conseguir se achar. Então o valor no meio é sempre RAM. E aí, para mim achar esse rain, eu faço assim, ó. Isso aqui foi com o Lucas que aprendi essa técnica aqui de medir o rain, ó.
Eu vou pegar aqui no menu, ó, o clamp tá lá, e eu vou diminuir, ó, 4, 3, 2, 1. Então eu sei que é entre 1 e 2, 1.4, rain, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.8, 1.9. Ainda tá mudando. Eu vou colocar, opa, tava em rain aqui, 1 VW, 1.5, 1.6, 7, 8, 9, 2. E aí eu diminuo. É isso aí, ó. Vou botar 2 VW. Então vai aqui 2 VW. Eu só coloco até o limite onde ele para de crescer, ó. Então eu boto na resolução que eu quero, por exemplo, ó. Só recapitulando. E aí aqui eu vou subindo, ó. 1, né, ó. 1.4 ele cresceu. 1.6 ele cresceu. 1.8. E assim eu descubro. Ó, como eu vi que no 2 para cima já não muda, ó. Vou botar 3, ele fica igual, ó. 4, ele fica igual. Então eu vou deixar 2 mesmo, que já vai estar bacana. E aí ele já vai se ajustando, ó, quando a resolução já desce. E até a gente vai conseguir fazer um pouco melhor até as outras resoluções. Então aqui, ó, 1366, ele vai ficar desse tamanho, ficou bacana. Vou botar laptop aqui, 1440, bacana também. Agora eu vou copiar esse clamp, porque a gente vai usar muito ele. E aí, podem usar em gap, tá? Pode usar em tudo esse clamp aqui. Eu vou colocar nas redes sociais também, ó. Social media, cadê? Social media tá aqui. E aí a gente muda no font size, aqui, ó, link. Tava em 1.125, que era o valor mínimo que a gente tinha colocado, ó. Provavelmente aqui o mesmo valor, ó, eles vão ficar bem parecidos, ó. Bacana. Até para aumentar um pouco mais, posso colocar aqui, sei lá, uns 3 rain. E vamos verificar em 1920. Ó, ficou bacana. Então vocês vão ver que no mobile é muito mais de testa e ver como é que fica e vai ajustando. Não tem como a gente criar uma receita. Cada layout é único, cada dimensão vai ser única. Então vocês vão ter que aprimorar essa questão, né, de ajustar o responsivo. Agora falta no nosso logo, que tá logo. Motivate 800. Logo. Eu acho que ele tá herdando. Tá herdando. Ó, ele não tem fonte, então ele está herdando aqui no nosso HTML. Então ele está em 16 pixels. A gente pode usar o mesmo valor no logo. E o logo ele está dentro do logo container e ele tem um spam. Por isso que a gente atacou por spam, não. Tá? Logo traz container. Header logo, acho que esse cara aqui, ó, header logo. Então aqui no header logo eu vou colocar um font size e jogo o nosso clamp lá. O mesmo clamp que estava lá. Olha que bacana, ó. Conforme ele reduz, ele não estraga o layout. Ó, a gente conseguiu até ir bem mais longe, ó, sem quebrar muita coisa. Até isso aqui eu acho que é um problema, porque eu tô achando muito estranho. Aqui tá 100%, deixa eu tirar esse 100% aqui, aí ele quebra. Não, não tem problema, aqui tá de boa. Ó, vai ficar assim num tablet, por exemplo, e se eu baixar, ó, na menos do tablet, vai ficar dessa maneira. E vocês podem ver que a fonte acompanha, ó. Então eu não preciso mais me preocupar com essa fonte aqui. Até esse carinha aqui ficou menor, eu não sei por quê. Clamp, clamp. Acho que é o alinhamento deles. Align items. Muito estranho. Deixa eu aumentar o zoom para uns 100%. Vamos deixar em 100% o zoom, tá tudo bem. Era impressão minha, ó. Ele ficou bacana.
Olha que legal. Vou diminuindo e ele vai quebrando. Só que aqui, ó, não aconteceu o que a gente queria, porque o valor mínimo já está muito acima da resolução. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ajustar. Então, onde tem um 125, eu vou deixar só um range, que é os 16 pixels. Ó, um 125 aqui também, um range. Que mais? Onde a gente tem um range aqui também. Ó, um 125 no link. Botar um range. Acho que eu esqueci de botar um range aqui em cima. Ó. Não, tá certo. Vamos ver como é que tá ficando. Ó, ainda não pegou. Deixa eu ver se ele está realmente aplicando um rain. Menu. Ó, ele está pegando sim, ó. Deixa eu ver se está funcionando mesmo. Ponto 5. Está funcionando. Então é no menu, Home, Header, Menu. Home, Header, Menu. É menos do que um rain, tá? No mobile, porque senão vai ficar muito grande e ele vai acabar quebrando. Eu acho que um ponto 9, 0.9, 0. Não, 0.8 rain, ele já vai funcionar até a quebra. Isso aí, ó. 0.rain é o nosso valor mínimo. E olha que bacana. Ah, lembrei o porquê que a gente não podia deixar ele por cima, né? No menor. Então, no menor, ó, a gente não pode deixar assim. Porque quando a gente, quando a gente faz o seguinte, ó. Estica ele, ele vai passar por cima. Nesse caso, nesse caso a gente vai ter que botar o static no menor, que é o 450 lá. Cadê o 450? 440, na verdade. Então aqui a gente reseta o position dele. Na verdade, a gente reseta no pai aqui, ó. Home header. Para economizar tempo, vou duplicar e vou colocar 440. Memória de curto prazo terrível. Ó, 440 pixels. Vou remover tudo aqui e só vou colocar um position art que ele já vai resolver pra gente. Ou não, né? Por que ele não mudou? Max width, 440 pixels. Muito estranho. Vamos ver o porquê, ó. Vou pegar o container. Ó, ele tá pegando max width 1023 pixels. Acho que eu me confundi em alguma coisa aqui. Max width 440 pixels. Home header. Position initial. Era pra estar pegando. Abre o bloco. Hum. Ah, tá. É. No caso, a gente vai ter que definir um valor e entre e máximo, né? Por exemplo, como eu coloquei max width 440 e essa regra aqui é até 1023, o que que ele está fazendo? Ele já viu que 1023 ele fica aqui. Então, deixa eu ver se só colocando aqui ele já resolve, ó. Resolve. O menor tamanho tem que vir antes do maior, tá? É só me confundir na ordem aqui. Mas daria para fazer também concatenando eles aqui, end. Então aqui, né? Aqui end e colocar um valor. Por exemplo, eu queria que entre 440 e 1023 ele faça isso. E até 440 ele faça isso. Mas é só colocar aqui em cima que ele vai sobrescrever essa aqui de baixo, porque ele vem antes. Então, ó, ficou bacana. No final, tá? Eu vou tentar ver se a gente faz com checkbox esse menu aqui. Um bagulho bem legal que vocês vão curtir. Mas por enquanto, vamos deixar o menu assim mesmo, tá? Ficou bacana. Quando eu cresço ele vai se modificando. Show de bola, pessoal. Terminamos o nosso menu. Agora que a gente já tem um pouquinho da manha, vamos dar uma acelerada aqui, ó. Eu vi que a imagem, ó, ela fica bem ruim, né, no nosso
Mobile Small, que é o menorzinho, 440, e ela fica muito alta, ó. Isso aqui eu uso 880 do celular mesmo, então no celular a pessoa vai ver isso aqui. E eu acho que tá muito ruim isso aqui. Dá para melhorar bastante. O que que a gente pode fazer? Vou pegar aqui o banner. A gente tem um background size cover. Eu não me lembro, acho que é background zoom. Background zoom. CSS. Vamos ver se é isso. Ah, sim, é o background size mesmo. Só que aí a gente define um valor. Isso aqui é bem legal, tá? Por exemplo, aqui... Ah, não, é no banner, tá? A gente tem que pular antes. Antes a gente vai continuar. Vamos fechar esse documento para a gente não ficar se perdendo. Aqui tá prontinho, ó. Todas as nossas carries funcionando. Podem encontrar outros probleminhas depois ajustando, né? Fica a critério de vocês. Eu achei que tá bacana, sim. Não tem muito por que mudar, ó. Bem legal. No Small ele fica em cima um do outro e até o tablet ele fica assim e no mobile, no desktop ele vai ficar assim, que era o esperado. Bacana. Aí, vamos fechar o header, vou fechar o reset também e bora pro nosso banner. E vamos continuar aqui, ó. Arroba mídia, vamos dar uma acelerada agora para caber tudo nessa aula e mais na outra e a gente conseguir terminar todo o nosso curso. Então, max width, tá? Vou fazer 1023 de novo. Já vou aproveitar, vou duplicar esse cara aqui, botar em cima para não acontecer aquele problema lá de eu acabar esquecendo e a gente ter que estar pensando no meio da aula. Não que seja ruim, né? Tá, então a gente tem 1023 e 440. No 400, no 1023, ó, abaixo, eu vi que ficou bacana. Ó, ele vai até uns 400, ficou legal. Só que aqui que ele ficou ruim, ó. Menos de 440 ele fica ruim. Então eu nem preciso. Vou manter por enquanto. Vou mexer no 440. O que que eu vou fazer aqui, ó? Background. Opa. Home banner, né? Tem a classe não funciona. Eu faço isso, tá? Porque eu sou acostumado no SAS. E aí no SAS eu não preciso colocar a classe. Se eu colocar a mídia aqui no meio, ó, eu posso só escrever a propriedade, tipo background, e aí ele aplica nessa classe aqui. Só que no CSS não tem isso, então é mau costume do SAS, né? Eu sou mal acostumado no SAS. Bom, voltando ao foco, vou pegar o home, banner, vou abrir a nossa classe, e aí eu vou mexer no meu background. Eu acho que é size, tá? Mas eu não descobri aqui. Eu vou colocar uns 20 RAM primeiro, tá? Então, ele aceita 100%. Hum, não é, eu acho. Background position, será? Background position. Traço X. E aí eu quero que ele fique menos 20%. É isso aí, ó. Não era negativo o position, não. Era no valor inteiro mesmo. O background position, eu só estou mudando ele no X, que é o nosso eixo na horizontal, né? Da esquerda para a direita. Por quê? Porque antes, ó, ele estava indo para a esquerda, ó, porque ele se alinha na esquerda e conforme ele vai movimentando, ó, ele joga e esconde a imagem lá na direita. E o que que eu fiz? Eu disse aqui, até 440 pixels, eu quero que o background traço position, traço X, fique com 20% na posição. Então, ó, olha como ele se ajusta e a gente já consegue ver a mão, ó. Já fica bem melhor. E aí, eu achei um outro problema aqui, ó. A gente não botou um shadow aqui, né? Mas aqui, ó, shadow CSS Generator, tá? Eu aconselho vocês a usarem, eu não decoro o box shadow, não tenho paciência para isso. Então eu uso essas ferramentinhas aqui que facilita muito a nossa vida. E tem muita ferramenta para vários tipos de propriedades. Então, ó, aqui já tem uma previsão do que eu quero. E aí, o que que eu quero? Eu quero que fique no centro total a fonte. Eu não quero que ele espalhe tanto.
pouquinho mais de blur aqui, ó. E um pouco mais opaco para ela ficar mais suave. Pronto. A cor eu posso fazer um cinza, talvez. Um 8F aqui, ó. Até um pouquinho mais. 333, clássico. E ele já gera para mim aqui, ó, o Box Shadow. Então eu simplesmente vou lá no nosso banner, vou no nosso texto, e aí eu quero que ele faça em tudo que está aqui, né? Tudo que é texto. E quais são os nossos textos? É o title e subtitles, né? Então no title eu vou colocar o nosso Box Shadow. Podem copiar, tá? Esse WebKit não tem problema. Esse WebKit é um prefixo, porque na transição, o que aconteceu? Na transição do HTML5, CSS3, cada navegador meio que tinha suas regras, então alguns não funcionavam uma coisa que o outro funcionava. Então eles criaram esses kits, por exemplo, no Chrome é chamado de WebKit. No Mozilla eu acho que é Moz, ó, Moz, e é basicamente a mesma propriedade, só que com outro nome para o navegador específico entender. Num futuro, se vocês estiverem trabalhando, ou se vocês já estão trabalhando, isso aqui, tá? Ele já é feito automaticamente pelo nosso Webpack ou pré-processador, enfim, o arquiteto vai definir isso lá. Eu vou copiar e colar aqui, não tem problema, vou deixar igual. E aí a gente vai ter um box shadow. Ah, tá. Só que daí ele aplicou, temos um problema aqui, ó. Ele aplicou na caixa. E não é na caixa. É shadow. Vou me lembrar. Text shadow, acho que deve ser. Eu acho que é isso aqui mesmo. Vamos ver se ele tá pegando. Ah, deixa eu ver aqui. Text shadow CSS. Eu acho que é diferente a semântica dele, ó. Aham. Então, para facilitar, eu vou pegar uma pronta aqui, ó. Bem bacana esse aqui. E vou jogar aqui. Box Shadow. Ué, ele não copiou? O Box Shadow, ele é pro elemento, tá? Ele não é pro texto. Sempre me confundo com isso. Então, aqui é 0, tá? E aqui eu quero 333, 333. Vocês podem botar, tá? Até uma variável aqui, ó. Podia ter até usado, ó. Var, traço, color, traço, fonte, traço, gray. Fica até mais fácil. E se a gente for lá, agora é para estar funcionando o Shadow. Eu só botei no title, né? Ó, tá lá no text Shadow. Eu acho que ficou um pouquinho fraco, mas não é para aparecer muito mesmo. É só para caso tenha um fundo branco, a letra continue aparecendo, né? Digamos que a gente, sei lá, pega essa imagem aqui, ela suma. Então a pessoa vai conseguir ler mesmo com a imagem não carregando. Ou um plano de fundo um pouco mais claro, algum pedaço mais claro. Aí eu vou pegar esse text shadow aqui e vou aplicar no subtitle também. E está resolvido o nosso shadow, né? Me parece bacana, mas isso aqui, ó, tá pegando 100% do tamanho da tela. E eu não acho bacana já porque esse menu ele tá muito grande e eu não tenho certeza se a gente vai conseguir fazer só com CSS algumas alterações aqui. Então, nesse caso, eu vou reduzir também a altura de 100 VH para 50 VH no banner. Então, aqui ó, no banner mesmo, ó, eu quero que aqui em 440, porque ó, aqui tá beleza, né? É só quando ele chega lá pro 400 que ele fica estranho. Então, em 440, eu vou colocar um height de 50 VH. E ele vai pegar somente metade da nossa tela. Então, o banner já ficou menorzinho, já ficou, até dá para diminuir mais. Vou colocar uns 40 VH, ó. Ficou bacana. É isso aí que a gente queria. A Baurans me parece que está perfeito. Não tem muito o que mexer. Seria interessante, talvez, aplicar as mesmas fontes que está aqui.
Só que se eu voltar no layout, deixa eu ver se é o que eu estou pensando mesmo. Ele é o mesmo tamanho de fonte, só que esse aqui é sem negrito. Então a gente pode aplicar o mesmo clamp que está aqui, ó, e já vai resolver muita coisa. Então, cadê o clamp? Ó, tá aqui. A gente tinha feito com VW aqui, até a gente pode ajustar. Vamos fazer ficar melhor isso aqui, ó. Botar então aqui, ó, 1920 e vamos ajustar esse clamp aqui. Eu quero que o valor máximo seja de uns, deixa eu ver, 16 vezes 2 dá a uns 40 não, uns 2,5 rem. Não, eu quero mais do que isso. 4 rem. E aqui eu vou colocar uns 5 VW. Tá, e agora eu vou mexer por aqui mesmo. Onde é que eu mexi? Home Banner Container. Ah, tá, não. Aqui a gente tá mexendo no container dele, né? Tá, por isso que tava em VW. Isso aqui tava certo, tá, pessoal? Eu me confundi. Isso aqui é para controlar o container, por isso que eu usei VW. A gente quer mexer nesse clamp aqui, que é do title. Então aqui tava com pixels, eu já vou mudar para rain. Mas vou fazer meio no olho, vou colocar um rain valor mínimo, 5 VW, e eu quero que seja no máximo 2,5 rain. Ó, ficou mais ou menos o esperado. 1920 fica bacana. Posso até aumentar um pouco, ó. Vou mexer no VW aqui de novo, ó. Ó, ele passa a partir do 3, ó. 2 e 3. Como o 3 está próximo, eu vou mudar isso aqui para 3. Isso aqui também eu vou botar em 3 RAM para ficar um pouco maior. Show, é isso aí, ó. Mais ou menos isso mesmo. E aí quando ele quebrar, vou dar um zoom aqui para a gente poder visualizar melhor. Ó, quando ele quebra, ele continua bacana o nosso texto. Ele vai até 270. Vai ser bem difícil ter um positivo nesse tamanho. O We Are Pure, pelo que eu vi, tá ok, tá? Não tem por que a gente mexer. Dá pra deixar assim que vai ficar bacana. Mas o botão eu não gostei no mobile, porque ele reduz muito. Então, deixa eu ver. 1920, ó, o botão fica muito pequenininho. Então, vou mexer no botão também. Nosso link aqui, ó. Link. Já vamos mudar tudo que a gente tem de pixel aqui já já. Vamos só terminar esse clamp aqui. Botão. Então, o menor vai ser um rain. Vou botar 3 que nem o outro. E aqui eu vou botar um 3 rain. Tá, agora eu quero ver no small como é que vai ficar com o zoom 100%. Bacana. Então, 1920. Eu ainda acho que tá pequeno. É que eu não fechei aqui, tá? Não aumentou por isso. Eu vou fazer manualmente aqui, ó. Ele tá pegando... sim. Acho que eu fiz besteirinha aqui. Tá pegando 16 pixels no font size. Então esse... sim, eu mexi no lugar errado, pessoal. Eu confundi, eu achei que era o home banner link aqui. Deixa eu ver então. Só fazer uma pausa rapidinha e já volto. Leitoria. Deixa eu ver onde é que a gente estava. Tá, no botão. Eu botei no lugar errado aqui, mas é no subtitle. Então não tem problema, pode deixar esse valor mesmo. Olha, ficou bacana. Não, não ficou não, quebrou. Eu vou voltar isso aqui. Nossa, o título era menor. Então, o carinha de cima. Nesse aqui, eu vou colocar de novo. Eu quero 48 pixels. Vou lá, 48. Então, é 3 rain. O VW, eu vou colocar 2. E o menor, eu quero 19. Deixa eu fechar algumas coisas aqui. Porque senão fica muito poluído. 19. 1.118. Então, esse vai ser o meu valor mínimo de RAM. Vamos ver como é que fica em 1920. É isso aí. E quando vai diminuindo, ele reduz junto. E quebrou aqui, ele quebrou ali também. Até em 1024, ó,
gente pode reduzir um pouquinho também. O problema é que se reduzir, tá, a altura dessa imagem, ela vai subir e vai ficar aqui em cima e a gente tem que fazer margem negativa, então ia ficar uma gambiarra muito feia. Eu acho que aqui tá bacana já. Deixa eu ver. Será que tá bacana? Deixa eu pensar. Vou botar 2 rain aqui. É, 2 rain faz mais sentido. Só que aí no small ele vai quebrar muito. Então 1.6 rain talvez. 1.6 é isso aí, ó. É o que a gente quer. Show. Vou alterar esse clamp aqui do subtitle. Aqui eu vou fazer um pouco diferente. Aqui o mínimo é 1 e o menor é 3BW, o maior é 3 rain. Ele acaba que ele fica do mesmo tamanho do outro texto em algum momento, ó, isso aí, ó. E eu não quero que ele vá até 3 rain, eu vou colocar 2.5, eu quero que ele fique menor que o de baixo. Ó, aqui não tá funcionando porque ele não tá com o mesmo valor aqui, ó, 2. Não tava com o mesmo valor preferido, né? Ó, tá crescendo, tá funcionando. Mas dá para melhorar. Eu vou botar 3.5. Não, acho que vou ter que voltar aquele 3.5. Vamos deixar 3. Eu acho que assim tá bacana. Deixa eu dar um zoom aqui de 100%. E ó, reduzindo, ele quebra. Mas aqui veio o nosso problema. Vamos reduzir o valor mínimo, ó. Quero reduzir o valor mínimo desse cara aqui, que é o subtitle. Então vou botar 1.3. Talvez até 1.2 para garantir. É isso aí. Então agora tá perfeito. Ele vai acompanhar o tamanho que a gente quer. E o botão ele ficou um pouco grande demais agora. Isso porque, tá, tem que tirar esse margin top também. E colocar um paddingzinho. Uhum. No last child. Ó, porque aqui ele vai quebrar, ó. Mas, não tem problema, pessoal. Aqui é 250, então difícil alguém ter uma resolução dessa. Raríssimos. E até se quebrar, ó, fica bacana, ó. Fica um botão em cima. Eu vou colocar de novo um box shadow no nosso botão. Que tá, deixa eu ver, banner. Tá aqui o banner. É o... Ah, por isso que a gente não conseguia atacar ele, porque não tinha uma classe para ele. Então, fazendo um link mesmo, ó, só tem um ali. Eu vou fazer, ó, home banner container. Então é home.banner container. E eu quero que no A ele faça algumas propriedades diferentes. Porque lembra que a gente está usando, né, o Common Link Gradient. Então ele está herdando lá. Na verdade, mentira. A gente tem que fazer lá, porque aí ele vai refletir em todo, né? Faz mais sentido a gente fazer a propriedade no Common e já fazer ela responsiva lá. Então aqui a gente tem o nosso Common Link Gradient, que é esse cara aqui, ó. Aí eu vou dar uma roda mídia para a gente finalizar aqui. Max Width 1023. Na verdade, nem precisa, tá? Dá para fazer só com clamp, sem precisar fazer uma media carry. Ó, eu vou pegar ele e vou fazer o seguinte. O max width vai ser sempre 200, tá certo? E eu quero que ele reduza a fonte junto. Ó, tá font size 16 pixels. Eu vou colocar um clamp aqui. E aí eu quero que o mínimo seja um rain, que era 16 pixels. Ele comece... O valor preferencial dele seja 2BW, né? E o máximo vai ser, sei lá, uns 2.5 rain. Vamos testar. Então eu já vi que aqui embaixo, ó, ele tá grande, porque tá o mesmo valor de antes. Então eu vou botar 0
0.7. Vou testar. Ficou menor, mas eu quero menor ainda. 0.5. Ficou menor ainda. Aí também tem o padding, que a gente vai mexer já já. Mas eu acho que a fonte pode ser maior. 0.7. 0.7 é a fonte. Feito a fonte. Então, vamos testar em 1920 para ter certeza. Ó, aqui quebrou porque eu defini um max width, tá? Eu vou até aumentar para max width de 280. É isso aí. 280 pixels vai ser o máximo. Dá até para arredondar para 300. Show. A fonte ficou muito grande porque o padding não está acompanhando. Então aqui já vamos substituir por um clamp. Deixa eu ver se dá para fazer um clamp aqui. Eu acho que dá sim. Vamos ver. Clamp. Eu acho que sim. Então, 2 DW aqui. Sei lá, 3 rain, só para a gente ver se vai funcionar mesmo. E aqui eu só tenho que mudar para 20, para me lembrar. Vamos ver se funciona. Então aqui eu sei que é 10 pixels, mas a gente vai mexer nele ainda. Eu sei que é 0,625. Eu vou botar um rain. Isso aqui era 20, eu vou botar 1.5 rain. E bora dar uma olhada como fica. Tá, 1920 eu já vi que não funciona, porque ele tem um max width. Então, o que eu faço? Lá eu crio um arroba mídia, max.width, e até 1920 eu quero que o max width dele, opa, perdão, até 1920 o max width dele vai ter 400 pixels. Perfeito? Depois a gente vai criar a regra menor. Ó, assim ele já vai ficar aceitável, só que em cima e embaixo é um range, beleza, esquerda e direita é 1.5. Não ficou tão bacana as laterais, eu acho que pode diminuir aqui, ó, de 3 para 2.5 para 2. Tá pegando esse pad? Deixa eu ver. Para 2, tá pegando. Só que aqui eu acho que tem que botar 1.5, 1.4, 3. 1.3 ficou bacana. Vou reduzir um pouquinho a fonte, ó. Não quero que vá 2.5, eu quero que vá 2.3. 2 apenas. Ficou melhor. E o nosso margem top também, ó. Eu quero já fazer um clamp aqui, ó. Fazer um clamp. 15 pixels, eu quero que seja a partir de 2VW. E aqui eu vou colocar 3 ray para começar. Ó, ficou bacana ali o espaçamento agora. E ele vai se mantendo, ó, até lá embaixo. Bacana, era isso o que a gente queria. Aqui como é 15, vou arredondar para um ray, não tem problema. E eu acho que é isso, pessoal. Para finalizar, a gente vai alterar os pixels daqui, ó. Vamos converter aqui no banner. Se vocês quiserem adiantar também, pode converter tudo. Aí é um bom exercício para vocês fazerem. Eu vou fazendo na aula, né, para a gente ter uma semântica. Então, deixa eu remover isso aqui, tá? Para não ficar código vazio. 30 pixels. 30. 1875. O que mais que temos aqui? Tem 10 pixels aqui, ó. 10. Aqui tem um pixel. Um pixel, tá? É irrelevante, não tem problema. Podem deixar com um pixel mesmo. Não precisa botar 0.0001 rem. Pode usar pixels mesmo. Quando é valor muito pequeno assim, não tem problema. O que mais que a gente tem aqui de pixels? É só isso aqui. Banners, então, tá feito. Ó, bem no timer. Para finalizar aqui no Commons, já vamos alterar aqui para ficar tudo certinho para a próxima aula. Então, a gente tem 60, 3.75 aqui. Aqui também é 60, vou aproveitar, ó. Rain, aqui é 30.
vai ser metade disso. E vamos alterando aqui, ó. Aqui também é 30, vou usar o mesmo valor. Aqui tá certo, aqui a gente já arrumou. Aqui eu posso usar RAIN também, tá? 300 dá 18,75. Aqui também, ó, 400. Menos aqui, né? Evitem mexer aqui no Max Belief sem ser com pixels. Eu acho que é isso. Se a gente olhar lá, então, ele vai estar funcionando. E aquela questão do zoom que eu falei, só para a gente finalizar, ó, quando eu dou o zoom, tudo cresce, ó. Então ele já fica responsivo por causa do rain. Pode ser, aqui ele acabou quebrando, né? Mas é porque cresceu muito isso aqui. Mas a gente vai trabalhar isso aqui na próxima aula também. Então, pessoal, na próxima aula a gente continua a partir daqui. O resto vai ser bem mais fácil, tá? A gente já tem os clamps ali. A gente vai só aplicando o clamp e arrumando a orientação das coisas. Eu acho que na próxima aula, exagerando 2 aulas, a gente consegue concluir todo o nosso layout. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Valeu, valeu!